Olá pessoal, aqui é o Jason e eu estou aqui para mostrar mais uma vez para vocês a eficácia da estratégia de olhar a metade e as extremidades dos candlesticks como suporte ou resistência. Eu estou aqui com a plataforma de Forex, é uma plataforma gratuita e é uma plataforma de uma conta demo. Eu não opero com dinheiro real nessa conta, eu opero com dinheiro fictício. E mais cedo eu tinha olhado esse candle no gráfico de 5 minutos do euro dólar. Esse candle eu tinha marcado bem mais cedo, eu quase não estou ficando na frente do computador, mas mais cedo eu tinha observado que tinha feito após um movimento de baixa e uma lateralização, o preço tinha feito aqui um candle grande, positivo, que é esse candle aqui. Esse candle ele tem o tamanho de 8 pips. Então é uma estratégia para fazer scalp, para fazer operações rápidas. Não é uma estratégia que vai pegar, que busca acompanhar a tendência. É uma estratégia que busca pegar alguns movimentos para comprar e vender a mercado. Melhor ordem de compra, de venda, melhor preço de venda, de compra. E aqui então o gráfico de 5 minutos, quando o preço corrigisse até a metade desse candle, porque quando eu vi já estava perto aqui dessa região, já tinha passado esses outros candles também que se viram como suporte. Aqui você percebe que esse aqui se viu como suporte, o preço foi até no topo e acabou voltando. Quando eu vi estava mais ou menos por aqui assim, e eu esperei, fiz essa reta meia rosada aqui para indicar que essa região seria uma região de compra. E aí eu nem acompanhei inclusive na hora, mas eu só olhei depois. E realmente o preço aqui, essa região funcionou como um suporte para os preços. Então de imediato o preço subiu 8 pips, mas não parou por aí. Você pode ver que o preço ele foi mais além. Então o preço foi até lá no topo de novo, topo do movimento. Então o preço na verdade aqui ele foi 12 pips para cima. E aí eu estou chegando agora e estou abrindo para ver e aproveitar para marcar. Veja que esse candle aqui também ele funcionou, a metade dele funcionou como suporte para os preços. O preço chegou aqui, foi até lá em cima novamente e foi até mais. Então eu estou para marcar o que aqui para vocês? O preço agora está na região do fundo desse mesmo dito cujo candle grande, candle longo grande. Lembrando que o candle longo serve como suporte, o candle longo positivo vai servir como suporte na sua metade e no seu fundo, e um candle negativo vai servir como resistência para os preços depois que o preço quiser voltar. Vai servir como resistência na metade, o preço pode corrigir até a metade dele e tornar a cair, ou então até o seu topo e voltar a cair. Aqui fez esse candle longo aqui, o preço nem foi até na metade, e aí ele fez esse outro candle grande, e eu vou marcar aqui. Então tem 3 marcações. A metade desse candle vai servir como uma resistência quando o preço quiser voltar, quando o preço tentar voltar, ele pode encontrar dificuldade aqui na metade desse candle, e também pode encontrar dificuldade no topo desse candle negativo, onde você vê a cruzinha das duas linhas aí. Como eu estou gravando num software bem simples, às vezes o cursor vai estar no local diferente do que eu quero mostrar. Mas se tiver essas duas linhas aí horizontais, essas duas retas horizontais e verticais, você vai seguir ela. Então olha só, tem 2 indicações de venda aqui e tem uma indicação de compra que é onde o preço está agora, porque ele está na região do fundo desse candle longo positivo. Então isso é nos 5 minutos. Se eu colocar no 15 minutos para observar, vai estar dessa forma. Tem esse candle longo no 15 minutos, que a metade dele serve como suporte e o seu fundo serve como suporte também. Essa é a situação do gráfico de 15 minutos. E eu vou colocar na situação do gráfico de 1 minuto para ver o que está acontecendo. No minuto tem esse candle, tem essa marca, tem a metade desse candle que tende a servir como resistência. Vai ter o seu topo que vai tender
a servir também como resistência, no caso de o preço querer voltar. E vai servir, vai servir não. E eu disse que agora os preços estão numa região que para os 5 minutos é o fundo desse candle grande. Então a gente vai ficar atento para ver se realmente o preço vai subir, que é o que eu quero mostrar para vocês. Ok, pessoal? A tendência de baixa, certo? Vou traçar uma linha de tendência a partir daquele topo, conectando com esse outro topo mais baixo aqui, que é uma linha também que vai servir como resistência na volta dos preços. Eu vou fazer uma compra aqui insignificante praticamente, comprar 50 quilos, que é equivalente a 50 mil. A ordem foi, fiz a compra a mercado, lembrando que como eu estou olhando nos 5 minutos, essa região, não existe nenhuma garantia de que essa região vai simplesmente começar a subir. Como eu estou me baseando num tempo maior, às vezes o tempo menor, que é o 1 minuto, pode embaraçar, pode vir romper o fundo, para depois só então ele corrigir, só então ele subir. Então eu vou deixar no 1 minuto aqui para a gente ver, acompanhar de perto as negociações e a movimentação. Ok? E assim, e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o que aconteceu. Ok, pessoal? Apesar que eu estou mais esperançoso que o preço volte até ali para realmente acontecer uma venda. Então tá, até mais. Então daqui a pouco a gente volta para me dizer como é que ficou. Bom, pessoal, o tempo passou e aquela compra que eu fiz baseado no gráfico de 5 minutos, eu fiz porque o preço estava no fundo desse candle, esse candle positivo grande de mais ou menos 51 candles vezes 5 minutos, 5 e 5, 25, 250 minutos dividido por 60, 6 vezes 5, 30, umas 4 horas e pouco, mais ou menos, né? Então tá, aí eu desci por 1 minuto, peguei aquela região e você tá vendo sendo formado aí nos 5 minutos um grande candle positivo que vai servir como suporte na metade, na sua metade. Eu não vou nem fazer uma linha porque tem tanta linha aqui já. A metade mais ou menos aqui vai servir como suporte, aliás, tende a servir como suporte, e o seu fundo também tende a servir como suporte. Porém, tem esse candle grande de queda que serve a metade como resistência. Eu coloquei a seta aqui, e o seu topo também serve como resistência para os preços nessa volta. Então eu desci para 1 minuto para pegar esse fundo aqui, para tentar adivinhar o fundo, né, vamos dizer assim, uma linguagem bem feia, né, tentar adivinhar. A gente não é adivinhão, mas para tentar acertar o fundo. E na verdade eu acertei o fundo. Fiz a compra aqui onde está essa linha azul, está escrito aqui 50 quilos, ou seja, 50 mil dólares em euro, dólar. Aqui está a moeda, euro, né? O valor do euro, 23, valor? A quantidade de pips, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é quantidade de pips. Bom, eu nem sei o que é esse indicativo ali, na verdade, mas não faz diferença. O que importa são os dados. Tá aqui, 6,6 pips de lucro, 20 daria 23 dólares, descontando as corretagens, agora 20 dólares. Se você deixar o mouse aqui, tá? Profit and loss including swaps and commissions. Aqui descontando todas as taxas. Já então 25 de lucro, descontando as taxas, fica 22 reais. Aqui está dizendo aqui que as comissões são 3 dólares e 25 centavos que vai descontar daqui. Então eu fiz aquela compra aqui, a compra está em aberto ainda. Você pode ver aqui o desenvolvimento dela, está agora 22 dólares livres, né, de custo. Por quê? Porque olha só onde eu comprei, no fundo. Ou
seja, eu acertei o fundo. Por que eu acertei o fundo? Porque o gráfico de 5 minutos existe um candle longo cujo fundo tende a funcionar como suporte. E eu trouxe para o 1 minuto para dar uma enxergada, visualizar esse candle. Falei que esse candle tenderia a servir como resistência, a metade, e o seu topo. Nós já temos aí o topo servindo como o topo do candle servindo como... Eu vou encerrar essa compra. Por que eu vou encerrar? Acabei de encerrar. Por que eu encerrei? Porque o topo desse candle tende a servir como resistência. E então o preço está sentindo a resistência lá. Eu vou fazer uma venda agora para a gente brincar um pouco. Vou vender 50 mil agora. É arriscado? É arriscado. Por que é arriscado? É uma venda mais arriscada agora do que aquela compra que eu fiz, porque nos 5 minutos tem um candle muito grande, muito forte. A metade dele serve como suporte. Então, mesmo se essa venda minha der certo agora e o preço cair, ele vai tender a se recuperar de novo aqui nessa metade. Então, não tem muito caminho para percorrer, né? Mais ou menos aí 2 pips. Nem vale a pena, na verdade, essa venda que eu estou fazendo aqui. Eu fiz assim sem contar, só para mostrar para você. E o preço, na verdade, tende a subir. Até porque no 15 minutos, não, no 15 minutos ainda não chegou na metade desse candle longo. Então nos 5 minutos o preço está lá tentando fazer uma máxima. E nós vamos aguardar. Se caso ele romper a máxima desse... Deixa eu dar um zoom aqui. Se o preço romper a máxima dessa estrela cadente, eu vou sair da operação com prejuízo. Prejuízo aí de 3 pips. Ok, pessoal? Então eu vou dar uma pausa de novo. Que eu queria mostrar para você. A compra deu certo, né? Lucrei aí 9 pips aproximadamente. Lembrando que no Forex, para você operar com 50 mil dólares, igual eu fiz uma compra de 50 mil dólares, na paridade euro-dólar, eu teria que ter bem menos do que isso, né? Se eu tiver na minha conta cerca de... Deixa eu ver... 500 dólares. Deixa eu ver, 500 dólares vezes... bem menos. Se eu tiver aí 200 dólares vezes 500, 100 mil, 100 dólares. Se eu tiver 100 dólares na minha conta, eu consigo operar com 50 mil, porque eles alavancam pra gente até 500 vezes, alguns brokers. Então, se você tiver aí 100 dólares na sua conta, você pode operar e fazer um trade como esse que eu ganhei aí, em torno de 20 e poucos dólares em poucos minutos, com pouquíssimo dinheiro, em torno aí de quase 30% de lucro, uma operação, pouquíssimos minutos. Ok, pessoal? Então vamos aguardar aqui essa venda para a gente ver o que vai acontecer. Então daqui a pouco a gente volta. Até mais. Bom, pessoal, como eu tinha dito antes, eu encerrei aquela compra e iniciei uma venda, porque eu tinha previsto que os preços encontrariam dificuldade aqui nesse nível por ser o topo desse candle negativo. E realmente o preço encontrou dificuldade. Eu fiz aquela venda de 50 mil. Só que eu tinha falado que talvez não compensaria, porque o objetivo era muito pequeno, 2 pips. Na verdade o preço caiu 4 pips. E se for olhar pelo gráfico de 5 minutos, está naquela região da metade desse candle longo, que eu falei que talvez serviria como suporte. Então eu estou encerrando essa venda agora
com um ganho de 5 dólares e 54 centavos. Estou encerrando agora. E já vou abrir uma compra aqui, porque no gráfico de 5 minutos tem um candle comprido. E esse candle comprido positivo tende a funcionar como suporte, como eu já falei. Então vou descer para o gráfico de 1 minuto e vou abrir uma compra aqui para mostrar para vocês também. E pronto, eu mandei a ordem de compra. E agora é aguardar para ver se realmente essa região vai servir como suporte. Se eu acertar mais essa operação, vai ser a terceira seguida. Então é uma estatística muito boa, né? Então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado dessa nova operação de compra. Então até mais. Bom, pessoal, então para encerrar, eu tinha falado que eu tinha feito a compra aqui baseado na metade daquele candle dos 5 minutos, descendo para 1 minuto, e acabou que o preço lateralizou aqui na região da metade do candle e acabou caindo mais. Eu poderia ter saído, deveria ter saído com prejuízo aqui, mas eu decidi não sair porque tinha uma região de suporte aqui logo perto, muito pertinho da região do prejuízo. Então eu deixei para ver o que ia acontecer na região desse suporte, até porque esse suporte coincide com a mesma região onde eu comprei, onde eu fiz a primeira compra, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então essa região se tornou uma região de suporte, primeiro porque fez um fundo anterior, e depois porque estava naquela região do fundo daquele candle grande dos 5 minutos. E também, se a gente for olhar no gráfico de 15 minutos, o preço está, como você pode ver nessa linha horizontal, o preço está na região do fundo desse candle longo positivo também do 15 minutos. Então o que acontece? Eu deixei para ver e aproveitei e fiz mais uma compra de 30 quilos aqui nessa região desse fundo. Então acabou que eu abri duas compras e as duas compras deram certo. E enquanto eu falo isso com vocês, o preço já está recuando e eu estou encerrando essa operação aqui, porque aí já fica mostrado, fica comprovado para vocês a eficácia da estratégia, ok? Se você olhar nos 5 minutos, o preço acabou formando um outro candle longo positivo, e a metade desse candle serve como suporte e o fundo dele também serve como suporte. Então o que eu posso fazer? Eu posso deixar essa operação em aberto para ver. Inclusive eu vou deixar aberto, eu não vou encerrar eu não vou encerrar essa operação, não vou deixar em aberto aqui, porque é uma região também importante, onde você pode abrir uma nova compra aqui, inclusive com o objetivo ali na máxima desse candle, são 4 pips. Então eu vou deixar em aberto para ver o comportamento do preço, mas se o preço cair abaixo dessa metade, eu vou encerrar ainda com lucro essa operação. Vou traçar uma linha horizontal aqui na metade. Vamos ver o que acontece aqui agora. Apesar que já chegou na metade, mas enquanto eu saí, acabou que não deu tempo, eu fiquei falando, mas eu vou deixar na pausa aqui para ver o que acontece. Então, pessoal, voltando aqui para falar mais algumas palavrinhas com você. Tô aqui olhando o gráfico de 5 minutos. Vou voltar para 1 minuto aqui. Acabou que eu explicando para vocês, eu acabei que não saí aqui na máxima, eu ia sair na máxima. Eu soltei a pausa do vídeo para mim encerrar a operação, para vocês verem eu encerrando as operações, que seria nessa máxima. Acabei que eu fiquei conversando e o preço voltou rapidamente, né, para metade desse candle. Eu falei que sairia na metade, mas aí rapidamente o preço já passou para mesma metade, eu não saí. E tô na operação ainda, uma operação com pequeno lucro, outra com pequeno prejuízo. Mas você viu que na verdade o lugar certo para sair era ali em cima, mas aí, como eu estava explicando, e também é uma conta demo, mas assim, eu acabei que eu não saí. Se a gente for olhar isso nos 5 minutos, aquela região, por que o preço acabou caindo, chegou lá em cima e caiu de novo. Se você olhar nos 5 minutos, veja só, é a máxima é o topo de um candle
negativo, longo. Então a máxima dele tende a servir como resistência. Então ele serviu uma vez no gráfico 5 minutos, foi lá que foi onde eu fiz o lucro das duas operações e chegou naquela região onde eu coloquei essa setinha e o preço acabou caindo novamente, fazendo um outro longo candle negativo. E aí eu acabei que eu não saí das operações, poderia ter saído com um bom lucro, mas acabei que eu não saí. E aí o preço está lutando aqui no 1 minuto. No 1 minuto o preço está tentando se sustentar aí, né? E eu tá vendo aí muito pouca quantidade, 30 mil em uma operação e 50 mil na outra. Então eu vou deixar, até porque também é uma região importante, é o fundo de um candle comprido positivo. Então de todo jeito essa região aqui ela funciona como suporte ainda para o preço. Pode até não servir e cair, mas vou ter que colocar uma setinha aqui para ficar registrada a setinha. Essa região é uma região de suporte. Então daqui a pouco eu entro de novo ao vivo aqui para mostrar para vocês. Um abraço, até daqui a pouco. Pessoal, eu tive que fazer um videozinho só para complementar esse vídeo. Na verdade eu estou gravando outro vídeo, vou emendar com esse aqui no editor de vídeo, só para registrar, só para mostrar para você algo. E quando eu parei de operar, o gráfico de 1 minuto estava aqui. Deixa eu voltar aqui. Quando eu parei de operar, o gráfico de 1 minuto estava por aqui assim. E eu observei, não sei se eu falei agora nesse vídeo, mas eu tinha observado que no 15 minutos o preço estava chegando exatamente na metade do candle longo positivo do 15 minutos. Então eu tinha que gravar um vídeo só para mostrar para vocês isso, só para você ver a eficácia dessa estratégia, quão simples ela é e quão eficaz ela é. Veja como você consegue acertar exatamente o ponto de reversão. É o sonho de todo trader. É aquilo que o trader mais espera, é acertar o ponto de reversão de um movimento. Seja quando ele compra, numa região onde vai fazer um fundo para ele comprar, para começar a subir e ele vender com lucro, seja para ele fazer uma venda ou para encerrar mesmo a compra, quando ele sabe que está lucrando e o preço chega a um ponto que ele acha que não vai mais subir, então ele vende com lucro. Então é o sonho de cada um, né? De todo mundo que opera na bolsa. Então essa estratégia ela consegue acertar muito com relação aos pontos de reversão do movimento. Então aqui no 15 minutos, fez no fundo aqui depois dessa tendência de queda, fez um candle longo positivo. Então a metade dele tende a servir como suporte para os preços. O preço chegou aqui mais ou menos na metade, reagiu para cima. E aí, por último, quando eu parei de operar, o preço estava mais ou menos aqui. Eu tinha que fazer algumas coisas, eu tinha uns compromissos. E aí, olha só. Eu marquei a setinha, inclusive na hora que estava acontecendo, eu tinha deixado essa setinha. Mas eu ia parar de operar, eu deixei ela para depois. Mas eu decidi gravar um vídeo e emendar com esse para poder ficar registrado. Então, olha só, nos 5 minutos, o que é aquilo? Nos 5 minutos, aquilo é exatamente aqui, nesse ponto, onde fez esse engolfo de alta. Deixa eu voltar para o 15 e agora, através desse 15 minutos, eu vou colocar no 1 minuto aqui. Para você ver aquela setinha. Vamos ver se ela vai aparecer ali. Ali a setinha não vai aparecer aqui. Deixa eu ver se eu empurrar um pouquinho para trás, se ela aparece. Não aparece ainda, ela está um pouco abaixo, né? Mas aqui está a linha de suporte que eu tracei, certo? Olha só como é o ponto exato de onde começa a reversão da tendência. Veja só, o preço subiu,
Eu fiz uma compra nos bastidores aqui sem gravar, inclusive, e zerei aqui a posição com esse lucro aqui de 8 pips. E aí o preço continuou a subir, subiu e subiu mais. Eu não peguei nada dessa onda aqui não, essa onda grande não, só a metade dela, menos a metade. Mas o preço fez 16 pips após aquela reversão. Veio até nos topos de onde eu tinha feito operações, de onde eu tinha saído anteriormente. E agora o preço está chegando numa região importante ali de resistência. Inclusive eu fiz uma venda, estou vendido ali no meu simulador de Forex. Lembrando que eu não estou fazendo operação real no Forex, é uma operação com o simulador. Vou traçar a linha de tendência, inclusive. Aqui é um ponto importante para compra, porque é a linha de tendência. Mas o preço está rompendo aí, aparentemente está rompendo essa linha. Eu fiz uma venda onde está essa linha vermelha aqui. Tem um pouco atrasado na venda, na verdade. Ele está com um pequeno lucro aí a venda. Então, pessoal, vejo os 5 minutos e o 15 minutos. Vou colocar no 15 minutos. Deixa eu endireitar aqui. Então olha só, veja que bonito. Veja o movimento do preço. Veja como foi exatamente o ponto que eu marquei. Então, só para mostrar para vocês que a estratégia é muito válida, mas muito mesmo. Ok, pessoal? Tá, 15 minutos eu estou fazendo a venda porque ali é uma região de venda. É onde eu vendia anteriormente. Então é por isso que eu abri uma venda ali agora, né? Os 5 minutos. Veja os 5 minutos. Resistência, por causa desse... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Fez esse candle longo negativo. Aquela primeira resistência daquela hora, fez a venda. Aqui também eu fiz a venda. Se tornou um novo candle negativo. E agora o preço chegou ali e já está caindo esse tanto aí. Ok, pessoal? Uma região realmente de resistência. Então fica aí para vocês então essa dica, essa estratégia de metade e extremidade dos candles. Então, pessoal, eu entrei só para mostrar para vocês essa alta todinha originada a partir da metade de um candle que se aconteceu no 15 minutos. A gente desce para 1 minuto e vê que sinal que está dando, que operação que está dando, quais os tipos de candle que existe. E eu saí aqui na operação, por quê? Por causa da máxima desse candle negativo no 1 minuto. Então eu saí antes da hora, na verdade, que a gente não adivinha qual é a hora, mas eu acabei saindo aqui no nível do topo desse candle, que foi aqui, imaginando que o mercado poderia cair, mas acabou que o mercado reagiu mesmo e subiu, continuou subindo por causa do candle do 15 minutos. Então tá aí como é importante então considerar essa questão dos candles, pessoal. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, hein?